tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Espero que vocês estejam bem, confortavelmente sentados. Reservem um copo com água ao seu lado para a gente poder ter mais um momento de Evangelho no lar, através da casa do Prozebem. Para darmos início, vou fazer uma pequena leitura de Sementes de Felicidade, Lorival Lopes. O item 51 nos diz: na prática, o amor dá sempre certo. É como uma boa semente. Plantou, vingou, produziu fruto. A energia do amor está plantada por Deus dentro de você. Tem todas as condições para germinar. Empregada corretamente, nunca falha. Experimente, ame, plante o bem. A lei de Deus opera infalivelmente. Agir de acordo com a lei de Deus é encontrar o caminho da libertação e da paz. Que essa paz fique conosco neste momento e te pedimos, te rogamos, Senhor Jesus, que esteja conosco durante esse Evangelho, para que possamos refletir e, saboreando as tuas palavras, o teu conhecimento, possamos a cada dia nos tornar um pouco melhor. Que os nossos doentes, os nossos desabrigados, os ditos invisíveis pela nossa sociedade, sejam assistidos nesta noite, para que outras pessoas de bom coração possam colaborar com o frio, com a fome, para que eles possam ser acolhidos com muito amor, com muita paz, se sintam acolhidos e com a presença de Jesus, hoje e sempre, assim seja. O nosso Evangelho, queridos irmãos, eu separei aqui do capítulo 16, que fala de servir a Deus e a Mamon, onde cita Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa de muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos ali o viu, e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa? E desceu ele a toda pressa, e recebeu-o prazeroso, e vendo isto todos murmuravam, dizendo que tinha de hospedar-se em casa de homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Queridos irmãos, a história de Zaqueu nos traz um aprofundamento de não apego às coisas materiais. Ele nos ensina, através dessa passagem, que quando estivermos na presença do Senhor, e não necessariamente na presença de Cristo vivo, encarnado, mas na presença de um Espírito consagrado, onde a gente acredita que Jesus habita em nossos corações, que possamos nos despor de toda a riqueza, a vaidade, de bens materiais que não levamos conosco para lugar nenhum, e que permitamos que essa divindade resida não somente na nossa casa física,
como também na nossa casa espiritual, no nosso coração, na nossa mente, pedindo um aconselhamento ao Evangelho, traz esse ensinamento de Zaqueu. Primeiramente, a gente pode analisar a estatura de Zaqueu. Zaqueu era um homem pequeno, diante de uma multidão. Como chegar até Jesus? Como ser visto por Jesus? Ele não pensou duas vezes, apesar de ser um homem rico, em subir uma árvore para poder ser visto. O sicômoro nada mais é do que um tipo de árvore que dava acesso a galhos fortes, que dava para ele subir com segurança e ser visto. Mas o que significa subir em uma árvore um homem que tem posse, riqueza? Para muitos poderia dizer que era se humilhar, demonstrando a sua pouca estatura, demonstrando que ele no meio daquela multidão seria apenas mais um. Então ele se coloca de forma humilde a subir em uma árvore, a se colocar sendo visto por Jesus. É como chamássemos a atenção de Jesus para nós. Senhor, estou aqui, preciso de ti. Reconhece aqui o teu filho, o teu irmão, um espírito que necessita de orientação, de apoio, de consolo. E ele não teve dúvida em se demonstrar precisando de Jesus na sua vida. E nesse momento que ele se coloca à disposição para ser visto por Jesus, Jesus o enxerga. Jesus nos enxerga a qualquer indivíduo que, por mais riqueza ou falta dela, será visto quando nos colocarmos diante de Jesus, quando chamar a atenção de Jesus para nós, através da oração, através do pedido, através do clamor. Zaqueu fez isso e Jesus não deixou de vê-lo. E quando Jesus diz a Zaqueu que vai à tua casa, surpreende toda aquela multidão que diz: como? Na casa de Zaqueu? Aquele pecador? Aquele homem rico? Aquele homem que, no caso, conseguiu trazer muitas riquezas porque deixou algumas pessoas sem nada? Um cobrador de impostos? Então, o julgamento das pessoas era contrário à presença de Jesus naquela casa. Jesus não escolhe se é uma casa A, B, C, de rico, de pobre, de pecador, de santo. Jesus veio para atender justamente a nós, pessoas que estão tentando melhorar, pessoas que são pecadoras, assumem ser pecadoras e se colocam à frente de Jesus, a serviço de Jesus e diz: Senhor, estou aqui. Acude-me, acolha-me, preciso de ti. E nesse momento que Jesus entra à casa de Zaqueu, que habita naquele espaço de Zaqueu, Zaqueu confessa que vai dividir todos os seus bens e que vai pagar quadruplicado a quem ele, porventura, de alguma forma, agiu de má fé. Arrependimento, irmãos. Zaqueu se arrepende. Zaqueu compartilha e divide. Não importa a riqueza, importa a necessidade da presença de Jesus na nossa vida, na vida de Zaqueu. E para compreender melhor, traz um pensamento do espírito protetor de Cracóvia, em 1861, que nos diz: quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Serei de crer, ao ver-se
A atividade que desenvolveis trata-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade, ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro, para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ele proporciona. Sujeitaram-se a um trabalho penoso, vangloriaram-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres de solidariedade fraterna, inerente a todos que desfrutam os benefícios da vida social. Pensastes apenas no vosso corpo, o seu bem-estar, os seus gozos, foram o objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por quê? Porque ele quer morrer, porque ele quer e morre. Esqueceste o espírito que viverá para sempre. Assim, esse amo, no caso dinheiro ou bens materiais, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? Seria a vontade de Deus que a nossa existência nessa terra fosse aglomerar riquezas, juntar posses, poderes, se sobressair sobre os demais? E aí eu te digo, queridos irmãos, que nós não levamos absolutamente nada. E está dito no Evangelho, não podereis servir aos dois senhores. E isso não significa dizer que você não pode trabalhar para ter o que desejas. Mas o Evangelho coloca a questão do excesso, dessa fartura descontrolada sobre os demais que nada têm. A bondade, a caridade, o amor ao outro, o acolhimento ao irmão que sofre, é a nossa atividade diária. Compreender que Jesus veio para todos, para mim, para você e para todos que nos acompanham ou que não nos acompanham pela Casa do Prozebem, mas em todas as diversas igrejas espalhadas que falam de Jesus, em todos os diversos lares, possuindo ou não algum tipo de riqueza. Temos a necessidade de perceber que a presença de Jesus está em todo irmão. Aquele que não tem casa, aquele que não tem alimento, aquele que está no hospital e que sofre. Em todos os irmãos Jesus está presente. E o que é que ele nos pede? O que precisamos fazer para chamar a atenção de Jesus, como chamou a atenção Zaqueu no meio daquela multidão? Precisamos subir em alguma árvore, não literalmente em uma árvore física, mas precisamos buscar a progressão moral para que Jesus nos veja, perceba o nosso arrependimento, perceba a nossa gratidão pela existência desta terra e pedindo forças a Jesus, pedindo a presença de Jesus na nossa vida, faremos com que todos os nossos bens sejam divididos, compartilhados com os que precisam, ajudando não somente aos nossos irmãos
que não tem nome, que não tem endereço, como a nossa família. Quantos da nossa família precisa de oração, de apoio, de acolhimento? Lembra sempre, os arrependidos recebe a visita de Jesus. Os que querem melhorar, os que buscam a progressão moral, recebem a visita de Jesus. Se buscarmos essa melhoria, se buscarmos a vontade divina para que ela seja feita, teremos a presença de Jesus. São tantos os nossos pecados, nossas vaidades, nosso orgulho, nosso enriquecimento, muitas vezes até indevido, em vantagem de um negócio ou da vontade do outro que a gente utilizou de alguma forma a má fé. Irmãos, que possamos melhorar em todas as nossas ações, diariamente trabalharmos a vontade de Jesus e buscar nele a compreensão de que nossas ações, nossas riquezas, nossa condição de saúde é somente da vontade do Pai. Tudo que acontece na nossa vida, que a gente possa entregar nas mãos de Jesus. Que Maria Santíssima também possa estar do nosso lado. Que todos os nossos anjos, arcanjos, nossos amigos, espíritos protetores se façam presente. Que a nossa oração chegue a todos. Que aquele que está sem conseguir falar de tanta dor possa ser acolhido neste momento. Que você que está só, acompanhando o Evangelho do Lar, sentindo uma tristeza profunda, saiba que Jesus está contigo, que nós fazemos parte de uma mesma família, como é dito na Bíblia, né? E que Jesus responde: quem são seus irmãos, sua mãe? E ele coloca: todo aquele que fizer a vontade do Pai são meus irmãos, é minha mãe. Então, meus irmãos, se sintam irmãos de Jesus, se sintam realmente acolhidos na bondade de Cristo. Não fiquem tão tristes, desanimados. Encha teu coração de felicidade e alegria. Que possamos nos arrepender profundamente de todo o mal. Permita que Jesus entre na tua casa, entra na tua vida, como diz a música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com toda a minha estrutura e sara todas as feridas. Me ajuda a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Que as coisas materiais não sejam superiores à vontade do Pai. Que somente a Tua vontade de Jesus, de Deus, seja concretizada na nossa vida. Assim, queridos irmãos, pedimos e rogamos por todos que precisam de uma palavra amiga. A história de Zaqueu é belíssima e demonstra que qualquer um, em qualquer momento, pode se arrepender e sentir a presença de Jesus. Não alimentei o lobo mau que existe dentro da gente. Não alimentei. O lobo que se fortalece é o lobo que a gente alimenta. Então vamos alimentar o lobo bom. Vamos dar sentido à palavra de Jesus, à vontade do Pai. Vamos nos encher de carinho e de amor para todo aquele que necessita da nossa oração. Vamos compreender a necessidade de seguir a palavra e não somente as nossas vontades. São tantas interpretações que são dadas a tantos textos. A gente está aprendendo tanto. Eu tenho aprendido tanto a cada dia. Que possamos, então, permitir que a presença de Jesus é que nos inspire, nos alimente. Que a palavra de Jesus seja o nosso direcionamento. Que os ensinamentos dos bons espíritos
sejam guiados, que caiam na nossa mão ou na nossa audição, para que possamos refletir em que podemos melhorar para ter a presença de Jesus. Que essa presença de Jesus te anime, te fortaleça, te inspire, que a vontade divina sempre prevaleça na sua vida. Que, como Zaqueu, possamos nos arrepender, compartilhar o que possuímos e permitir a entrada de Jesus em nossa vida. Que somente a vontade de Jesus seja realizada, meu Pai e meus amigos. Às vezes podemos ter dúvidas em que caminho seguir, mas se você fechar teus olhos e pedir em oração, mostra, Pai, qual é o caminho. Ele irá te mostrar. Não sirva a dois senhores, como diz o Evangelho. Não siga, não se prenda às coisas materiais. Vamos pensar somente no amor e na bondade, para que possamos alimentar esse lobo bom. Queridos irmãos, eu desejo a todos vocês um final de semana de muita paz, de muita luz, e que possamos seguir através das redes sociais, do Instagram, Facebook, do canal do Prozebem TV, todas as doutrinárias possíveis para assistir, e assim a gente se alimentar de coisas boas e se afastar do que nos faz mal. Que vocês possam ser guiados pelos espíritos protetores sempre. Que nossa família, a Casa Prozebem, continue sempre aberta, acolhendo, ajudando, orientando, direcionando as nossas atividades diárias. Gratidão a toda a família da Casa do Prozebem TV por essa oportunidade, por aprender cada dia mais. Que vocês possam sentir, neste momento, a presença de Cristo nas suas vidas. Que a paz reine no teu lar, no teu coração. Que essa presença de paz, que esse silêncio inspirador te conduza em meditação, em inspiração, em vontade de amar cada vez mais os nossos irmãos. Que Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Até o próximo encontro, queridos irmãos. Um grande abraço, luz e paz.